Eu discordo. Mas você tá errado. Eu discordo. Sonho pequeno. Não, mas é bom que vocês escolhem, sabia? Como sócios, inclusive. Tipo, isso é muito bom. Ter sócios que discordam das coisas. Porque você ajuda a ter uma segunda conversa sobre o tema. Quando os dois estão muito de um lado só, ou vocês voam ou vocês afogam. Tendo os dois juntos é muito bom porque tem essa troca, entendeu? A gente falou bastante, por exemplo, vocês estão falando de valores, né? Transparência. E por que é importante? Porque também deixa muito claro o que os donos ou sócios querem levar até a base. Pensa, uma P&G tem 140 mil funcionários no mundo. 130. Vocês já notaram, por exemplo, Pô, de... vai te tomar no cu, cara. Mas é que assim, tem em toda reunião... Os dados. É o Diego, a gente tem os dados, é o Diego. Fala do Diego, Marão. Cara, a gente tem a verdade é que eu não tenho dados, porque tá faltando o nosso terceiro elemento. É um cara que... Isso tem a ver com a história desse podcast. Ele é um cara que eu faço muita questão de estar aqui nesse rolê. É o Diego. Ele tá de home office hoje, em fechamento. E esse cara... Ele é o nosso homem dos dados, ele é o nosso filósofo. E ele, ao contrário do Geiger e eu, que nem falei todas as empresas que eu trabalhei, porque antes da P&G ainda tinham várias outras. Ele é o cara que, ao contrário da gente, ele entrou como estagiário, ele se formou, ele é engenheiro também, se formou. E aí ele entrou como estagiário e cresceu desde estagiário na mesma empresa. Ele trabalha na IBM, cara. Esse cara é um gênio. É uma empresa legal pra crescer, né? É o engenheiro comercial. É, exatamente. Ele é um cara, ele é um engenheiro comercial também, ele é de vendas, eu sou de compras, ele é de vendas. E o legal é que ele agrega um valor, assim, pra esse podcast, que é, às vezes a gente tem que contar umas coisas que tem que ter um embasamento. Não dá pra soltar no ar. Então ele traz uma pesquisinha, né? É bom ter os dados. É bom ter os dados. Você é o nosso cara. Como que foi isso de te interrogarem sobre dados? Cara, eu interpretei na hora, na conversa com a Gabriela, que ela não queria ter a conversa sobre educação. Impôs essa barreira dos dados. Que eu fui burro, só podia pedir pro Jean puxar, tá ligado? Mas na internet teve uma outra interpretação e eu acho que levantou uma discussão que é importante. Claro. Eu acho que não era uma questão que é uma discussão que eu necessito ter ou que eu trago por personalidade, que é essa dúvida dos dados que algumas pessoas levantam, né? Essa descrença nos dados, essa descrença na ciência que uma parte da população levanta e que hoje é um problema, né? Eu acho que esse foi meio que o assunto que foi levantado e, no caso, eu interpretava o papel do cara que duvidava dos dados ali na interpretação das pessoas, porque, na verdade, não é que eu estava duvidando dos dados ali. Eu só estava sugerindo que uma conversa informal de bar não necessariamente precisa ocorrer com todos os fontes e dados ali do lado. A gente pode trocar uma ideia sobre o assunto. Só desenrolar, né? Sim, falar o que pensa e tal. E se a gente tiver errado, as pessoas ali podem pesquisar os dados, porque elas têm internet, têm Google, elas estão lá ao vivo, elas podem só pesquisar. E esse era o meu ponto. Tipo, vamos ter a conversa. Vamos falar sobre educação. Não temos dados? Vamos falar sobre educação. Mas, tirando essa parte de lado, a outra discussão é importante. A discussão de... Os dados são importantes. É importante a gente basar as nossas opiniões através de dados, porque os dados eles nos apontam pequenas imagens da realidade. Exato. E para mim esse é o ponto, que você tem que ter... a gente fala muito aquele jargão, né? Dados, informação e conhecimento. O conhecimento é meio que avaliação ao longo do tempo de tantos dados que você já viu. A gente estava conversando sobre isso, que, por exemplo, dados... Estávamos... Você pode... No outro dia a gente conversou sobre isso. Dá um café aí, meu querido. Que você pode... Que você pode falar a verdade só dizendo mentiras. Não, dizer mentira só falando verdades. A gente pode dizer mentira. Foi no nosso... tem um vídeo aí que eu acho que o Nando Moura mostrou. Exato, exatamente. Que você pega todos os feitos estatísticos que alguém poderia interpretar de forma positiva pra ele, você joga na cara sem dizer quem é. Então, mas quem gera os dados? Eu vou dar uma de Monark agora aqui, né? Porque ele tava pensando contra... E isso aqui o lance é criticar. Quem gera os dados? Você confia em quem gera os dados? Então, aí a gente tem dois problemas. Que é duas coisas. O processo de geramento de dados, ou como a pesquisa é feita, porque dentro aí você pode ter erros que geram interpretações erradas, dados... Como são construídos, né? Sim. E aí você tem o segundo problema que podem ser que tenha dados que foram feitos com pesquisas corretas, porém eles apontam apenas uma imagem da coisa, né? E as pessoas olham pra isso e interpretam que aquela imagem, aquela parte é o todo, e elas formam uma argumentação com essa pressuposição,
que aquela imagem, com aquela fração da imagem, é o todo. Daí eles criam argumentos baseados naquilo, sem levar em consideração outros dados que poderiam estar na argumentação. Cara, posso falar um case de empresa aqui que tem tudo a ver com isso que você está falando. Tinha uma empresa nos Estados Unidos, empreiteira, e tinha um cara lá, um trabalhador, que tinha a seguinte função. Ele precisava, todo dia, olhar para o céu, sem brincadeira, olhar para o céu e falar, vai chover ou não vai? Aí, se não chovesse, vai estar tempo seco, pode concretar. Chamava os caminhões. Você não concreta, meu irmão, não dá para o concreto ficar lá dentro e você perde o caminhão. E aí mandava concretar. Só que se ele falasse, manda concretar e chover, você perde o material. Aí até teve um advento que começou a surgir os programas de meteorologia. E aí ele só assistia um e ficava lá, vai chover, não vai, mandava concretar e funcionou por um bom tempo. Até que existiam vários canais de meteorologia. E esses canais, eram, sei lá, 9 canais, diziam que vai chover. Mas o que ele assistia falava, não vai chover. E ele mandou concretar. E várias vezes, até ele descobrir que existiam vários canais. Esse lance da pesquisa é isso. Às vezes você tem um dado, mas tem vários outros dados que você não está Que dão olhando. outras imagens. O dado tá uma merda. E aí sua Exatamente. empresa toma uma decisão... Baseado num dado de merda. Exatamente. Por isso que aqui a gente toma decisão no foda-se, moro? É tudo feito no... Bora fazer essa porra aí e o que depois... Vamos que vamos. O problema que der a gente resolve depois. A gente toma decisões aqui no Flow nos princípios. Os princípios guiam as decisões. Tô brincando. Na verdade, tudo parece sorte. Parece que vai andando a culha, mas na verdade é planejado. Até certo ponto, pelo menos. É Porque, planejado, não organizado. planejado, mas não é muito organizado.